Muito bom dia, eu sou Frederico Durão, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia e membro do Fraunhofer Project Center. Na aula de hoje a gente vai falar sobre OWL, Web Ontology Language. Okay? Nós vamos inicialmente apresentar as ideias básicas, conceitos iniciais, em seguida a gente entra nas propriedades e vai mostrar exemplos. Muito bem, antes de tudo é necessário a gente saber o que é uma ontologia. A ontologia é um modelo de dados que representa um conjunto de conceitos dentro de um domínio e relacionamento entre estes. Então, uma ontologia ela pode ser utilizada para conseguirmos inferências através dela ou simplesmente uma representação de dados. Bem, mas para que a gente entenda por que o OWL se tornou uma linguagem de representação de conhecimento tão popular e tão expressiva, ela teve uma motivação. E isso foi, obviamente, com as limitações do RDF Schema. Bem, que limitações são essas? Escopo e local das propriedades. Você não poderia definir uma range, certo? Você não poderia também, outra possibilidade é explicitar uma disjunção de classes. Por exemplo, male and female, que é masculino e feminino. Você não consegue expressar isso através do RDFS. Já com WL, sim. Outra coisa é a questão da combinação booleana de classes. Uma pessoa é uma união disjunta das classes male e female, masculino e feminino. Isso você não conseguiria fazer com o RDF Schema. Outra questão está relacionada à cardinalidade. Uma pessoa tem exatamente dois pais. Você tem um pai e uma mãe. Então, essa definição dessa cardinalidade é algo novo e que dá expressividade para a representação de conhecimento. Outra coisa é que você pode ter características especiais de propriedades. Como, por exemplo, você pode definir uma propriedade que ela tem um valor único. Por exemplo, tem CPF. CPF é um valor único para cada indivíduo. Então, você só consegue isso com alto poder de expressividade determinado pelo OWL. Bem, o OWL tem três tipos, porque são baseados nas suas semânticas. E esses três tipos vão denotar seu poderio em relação à expressividade. Quais são eles? OWL Full, o DL e o Lit. O OWL DL, que é o Description Logics, basicamente atende às necessidades gerais. Ele vem com quantificador existencial, quantificador universal e negação, certo? Bem, cada linguagem vai ter seus diferentes aspectos e o que é mais utilizado é o DL. O OWL Full, ele permite o uso do RDF e RDF Schema junto, além das propriedades do OWL, certo? O Full ele é bastante poderosa para descrever lógica de predicado. A OWL DL, que é o Description Logic, ele é uma sublinguagem do Full, certo? Que se restringe somente ao RDF, certo? Já o Lit, ele exclui classes enumeradas do OWL-DL, disjointness statements, e cardinalidade arbitrária, certo? A vantagem dessa linguagem é que ela é mais fácil, obviamente, para atrair novos usuários, ela é bastante didática, e ela, se você quiser implementar, criar aplicações um pouco mais simples, você pode utilizar a OWL-Lit. Muito bem. Compatibilidade de OWL com RDF Schema é possível, certo? Você vai ter OWL Class, que ele é compatível com RDF Class, certo? Essas duas são utilizadas, têm a mesma semântica, apesar da notação semântica ser diferente, mas semanticamente elas têm o mesmo valor. Bem, a partir de um RDF Property, você tem uma derivação, certo? De um OWL. OWL Object Property e Data Property. É por isso que você consegue determinar o domínio e o range, por exemplo, de uma propriedade. Algo que você não conseguiria fazer em RDF. Muito bem, vamos passar agora para a linguagem, já que a gente falou aqui da motivação. Em geral, quando você para você utilizar o OWL, você precisa especificar no header que você está utilizando o vocabulário definido pelo OWL. Então, quando você tem um documento, por exemplo, inicializando lá pelo RDF, você vai ter o namespace XMLNS, que é o namespace OWL, e mais a URL, que é o w3org/.
2002 ou uma versão atual, OWL, e vem o hashtag que é como se fosse o resource. Aquilo ali, agora, a partir de agora, quando você tem esse namespace colocado no header, você pode utilizar o alias, que é o OWL, utilizar alguma propriedade. Então, uma vez colocado como no header, você pode utilizar para fazer sua representação de conhecimento. Além disso, de você incluir o OWL, né, dentro de um documento RDF, você pode ter um documento em si conhecido apenas como OWL, certo? Então, nesse caso, você vai ter um statement, né, iniciado por OWL, definindo que aquilo ali, aquele documento não é mais RDF, e ele passa a ser uma ontologia. E aí, o primeiro atributo do qual você vai apresentar é um statement, é uma classe. Né? Então, você pode ter OWL statement e aí University Ontology. Quer dizer o quê? Que você está criando uma ontologia sobre uma universidade. Nesse caso aqui, temos como exemplo uma universidade de ontologia, que ele tem, você pode adicionar outros statements de comentário, você pode falar da visão, e você pode adicionar outros domínios, como a gente está vendo aqui no exemplo. Muito bem. Classes são definidas utilizando OWL Class. Né? Class é uma subclasse de RDF Class. Na verdade, isso é uma especialização, mas semanticamente eles têm o mesmo poderio. Disjointness, ele é definido como uma propriedade disjoint with, que é o exemplo que a gente já mostrou aqui, que é de female e male, masculino e feminino. Né? São classes disjuntas. Então, se você quiser reportar que essas classes são disjuntas, você utiliza essa propriedade. Então, aqui temos o exemplo do disjointness. A gente pode dizer que um professor associado, ele é feito, né, de uma disjunção de professor e professor assistente. Professor assistente é uma coisa, professor é outro, e é diferente de professor associado. Muito bem. Classes equivalentes, da mesma forma que a gente conseguia fazer antes, a gente consegue fazer hoje, dizendo que, utilizando a propriedade OWL, equivalent class, certo? Então, você pode dizer, pode criar uma classe que já foi definida anteriormente. Então, como aqui no exemplo, você tem OWL class, você tem um ID para referenciar outra classe que já foi definida anteriormente, e você pode dizer que esse recurso ele é equivalente a uma classe chamada, por exemplo, de membro acadêmico. Então, você utiliza essa propriedade, você garante essa expressividade da denotação da equivalência de classes. Bem, OWL Thing é uma classe genérica que representa qualquer coisa, ela é a mãe. Né? Você pode também utilizar uma OWL Nothing, que é uma classe vazia, quando você não quer expressar a existência de uma classe, mas você precisa ter a notação formal. Isso aí é mais uma questão técnica, quando você está fazendo uma query sobre um documento OWL, e você precisa processar essa informação, então você utiliza Nothing. Essa é um exemplo de um uso dessa notação Nothing. Propriedades. Há dois tipos de propriedades que são bastante úteis, né? Que você não conseguiria fazer em RDFS. Então, um é o Object Properties e o outro é o Data Type Properties. Object Properties, né, vai relacionar quem? Objetos a objetos. O Data Type Properties vai relacionar objetos a tipos de dados. Então, para facilitar, eu posso colocar assim: Fred ensina matemática. Fred é um objeto, matemática é uma disciplina que também é um objeto. Então, a propriedade ensina está ligando dois objetos. Já os Data Type Properties são aquelas propriedades, são os predicados, que vão relacionar, por exemplo, Fred tem idade 15. 15 é um literal, não é um objeto. Já Fred é um objeto. Então, está aí a diferença dos dois tipos de propriedades. Nos Data Type Properties, obviamente, você também pode definir o quê? O tipo do dado que está sendo exibido. Então, quando eu digo que Fred tem idade igual a 15, eu posso dizer que esse 15 é do tipo numeral. Então, aqui no slide a gente tem um exemplo que a gente definiu um Data Type Property do age, chamado que é a idade, como a gente pode ver, e a gente definiu o range, aqui desse caso, que ele é um negativo, é um inteiro não negativo, já que uma pessoa não pode ter uma idade negativa. Então, isso é possível você fazer
essa limitação, essa restrição de um data type property. Muito bem, temos aqui também data types são definidos por usuários, né? Tipos complexos ou classes por usuários. Então a gente está um exemplo aqui de um object property agora, certo? Que aqui no exemplo está usando que é ensinado por. Se você está olhando aqui, está percebendo que a gente está dizendo que esse predicado está relacionando dois objetos. Que um curso ele é ensinado por um membro acadêmico, certo? Então você tem essa definição de como vai funcionar. Agora você está me perguntando, poxa, para que eu preciso fazer essa object property? Para que eu preciso fazer essa definição de uma propriedade? Bem, a motivação por isso é que quando a gente vai lá na frente fazer inferência, a gente tem que garantir que o tipo da gente seja adequado ao que a gente está precisando. Então, por exemplo, quando eu fizer uma busca por quem são, o que os membros acadêmicos ensinam, a gente tem que garantir que eles retornem cursos, e não professores, e não automóveis. Então, quem vai garantir isso é essa anotação aí definida na OWL, essa restrição. A gente também pode definir propriedades inversas. Por exemplo, se eu digo que Fred ensina matemática, eu posso também dizer o contrário, que matemática é ensinada por Fred. E isso é utilizado através de uma notação de uma propriedade na OWL, que é inverse of. Então, você vai ter OWL, inverse of. Essa propriedade é bastante utilizada, principalmente quando você quer utilizar consultas. Como você vai escrever, a maneira de você ler a consulta, se você criar uma propriedade inversa, ela vai te ajudar na leitura. Muito bem. Propriedades equivalentes. Isso aí está muito relacionado à questão de sinônimos. Quando você tem predicados que estão relacionados e um termo é sinônimo ao outro. Por exemplo, eu posso dizer que Fred leciona ou que Fred ensina matemática. Se vocês tomarem como exemplo, a gente pode utilizar esses predicados e definir no OWL através da propriedade equivalent property. E essa propriedade permite que você tenha uma flexibilidade no uso de um ou outro predicado. Bem, você ainda pode ter restrições de propriedades. Esse é um dos maiores ganhos que o OWL garante em relação ao RDF Schema. Então, por exemplo, quais são os tipos de restrição? All values from especifica um quantificador universal. Has value tem um valor específico. Some values from especifica um quantificador existencial. Então, isso aí nada mais é do que a introdução dos quantificadores lógicos, tanto universal quanto existencial, ou seja, description lógicos. Isso é o que a gente fala quando a gente se refere à expressividade. Antes você não poderia fazer, com a WL você consegue. E assim você tem uma representação de conceitos muito mais próximas do mundo real. Então, por exemplo, aqui no exemplo, como a gente pode ver, tem uma propriedade First Year Course, né? Curso no primeiro ano, e você vai ter uma restrição que ela é ensinada apenas por professores, né? Então, assim, professores ensinam apenas no primeiro ano. Agora, qualquer tipo de professor. Então, você está dizendo que o First Year Class nada mais é do que você vai ter, que é ensinado, mas somente por professores. Você não pode ser ensinado por um aluno, por exemplo, de PhD. Então, has value, você está dizendo que o curso de matemática é ensinado somente por um recurso, ou seja, somente aquele professor vai ensinar matemática e não outro. Some values from, por exemplo, alguns membros acadêmicos ensinam na pós-graduação, outros não. Então, a gente pode ter, como tem um exemplo aqui em departamentos de ensino. Você tem um professor da casa, DE, que já é experiente, que trabalha com pesquisa, que ensina na pós-graduação, mas você tem professores substitutos, né, que não têm a competência suficiente, né, ou nível suficiente para ensinar na pós-graduação. Isso quer dizer que do montante de todos, alguns ensinam, outros não. Como é que você consegue essa restrição em OWL? Você vai ter a possibilidade de utilizar o OWL Some Values From. E aí você aponta para um recurso que alguns membros daquele conjunto podem
tá atendendo essa restrição e outros não. Restrição de cardinalidade. Essa é outro poder também que vai garantir expressividade, né? Então você tem duas propriedades com a min cardinality, que é cardinalidade mínima, e cardinalidade máxima, que é o max cardinality, certo? Por conveniência, o OWL oferece também o cardinalidade, onde você pode definir. Então, por exemplo, um professor, ele ensina 5 disciplinas, ou pelo menos 5 disciplinas. Ou o professor ensina até 4 disciplinas. Então, você está definindo o mínimo e o máximo. E você consegue essa expressividade com o OWL, certo? Bem, propriedades essenciais. Isso garante um nível de expressividade altíssimo. Por exemplo, propriedade transitiva. Por exemplo, é filho de. Outra, tem melhor nota que. Então, é filho de é uma propriedade transitiva. Outra, aqui a gente está colocando aqui no exemplo, tem melhor nota que. Por exemplo, a pessoa que tirou a nota mais alta na sala de aula, ele tirou a nota mais alta que o segundo e também que o último. É uma propriedade transitiva. Propriedade simétrica, essa é bastante útil, né? Por exemplo, é irmão de. Aquela história, eu sou irmão da minha irmã e minha irmã é minha irmã. Então é um exemplo que a gente pode utilizar. Outro, mesma idade, tem mesma idade. Né? Eu tenho a mesma idade de uma pessoa e essa pessoa tem a mesma idade que a minha. Isso é uma propriedade simétrica. Outra propriedade que a gente deve valorizar bastante é a propriedade funcional. Ela vai definir uma propriedade que tem no máximo um valor para cada objeto. Como eu já falei, uma pessoa física ela tem um CPF. Você pode dizer que tem CPF, ela pode receber um OWL Functional Property para garantir apenas um valor. E isso garante expressividade, que você não tinha antes no RDF Schema. Bem, tem a Inverse Functional Property, que basicamente ela vai definir uma propriedade, de modo que dois diferentes objetos ou instâncias não possam ter o mesmo valor, que também remete ao tem CPF. Muito bem, então aqui a gente tem alguns exemplos de algumas propriedades, mesma nota que, se vocês repararem os recursos ali, isso está dizendo o quê? Que um estudante em relação a outro estudante, eles podem ter o quê? A mesma nota. Isso é transitivo e é também simétrico. Então temos aqui um exemplo. Outro exemplo é combinação de booleanos. Podemos combinar classes usando operações booleanas, como por exemplo, união, interseção e complemento. Então, se vocês forem olhar que um curso ele tem como complemento de staff member. Né? Um complemento você pode utilizar aí na questão de fazer parte de. A questão de combinações booleanas, você pode definir uma coleção. Union of é uma coleção de pessoas na universidade, é uma coleção de membros acadêmicos mais alunos. Então, como você define isso? Através da OWL Union of. Ok. Em relação à combinação booleana, a gente também tem a questão da interseção. Se a gente falar de membros acadêmicos, né, faculty in CS, na verdade, membros acadêmicos de ciência da computação, você vai ter o quê? Membros do Departamento de Ciência da Computação com membros de quem? Da universidade. A interseção, que membros somente de computação, são as pessoas que ensinam em computação. Então, é um conjunto, se você for ver, de interseção. É isso que vai garantir o OWL Intersection of. Bem, olha a questão de one-off. Esse one-off é a questão de enumeração. A gente já sai da questão de combinação, de união, e a gente vai agora para a enumeração. Então, por exemplo, se eu definir uma classe, né, weekdays, né, dias da semana, você pode ter uma coleção de dias da semana, mas você vai utilizar apenas um, certo? Se você, por exemplo, for colocar na agenda, né, qual dia da semana que a gente vai fazer um meeting, né, ter um encontro para supervisão. Então, se você quiser pegar um daqueles, você utiliza OWL one-off. Então, você tem uma lista, mas você seleciona apenas um. Isso, se a gente fizer uma correlação com HTML, é aquele select box, onde a gente só seleciona uma opção. E como é que a gente garante isso na representação formal em OWL? Utilizando o OWL one-off
como a gente pode ver aqui no exemplo. A gente também pode colocar que objetos são distintos através de uma asserção direta, utilizando OWL different from. Então a gente tem recursos com as diferentes, como a gente pode ver aqui no exemplo, e a gente faz uma asserção dizendo que esses objetos são diferentes através da propriedade OWL different from. Muito bem. Então isso é muito útil. Como? Se a gente tiver uma coleção de elementos e a gente quer dizer explicitamente de antemão que eles são diferentes, utilizando nesse caso uma propriedade chamada OWL, no caso all different, no qual todos são diferentes. Então você tem recursos que você vai ter a referência para ele, como a gente está vendo aqui, dos lecturers, né, dos professores, mas a gente quer dizer que eles são o quê? Membros distintos. Para isso, apesar de serem distintos, a gente garante com a OWL que todos são diferentes. Bem, falei de algumas propriedades. As propriedades vão dar para a gente uma noção de como a representação deve acontecer. Mas o mais importante é a gente ter exemplos que provem, né, que sedimentem o conhecimento na nossa cabeça. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos que mostrem a expressividade da representação de conceitos, né, utilizando o OWL. Então, o primeiro aqui, se a gente for olhar uma hierarquia de classes de uma ontologia, você vai ter um animal, que é um carnívoro ou herbívoro, e herbívoro pode ser uma girafa, uma instância, né? Um carnívoro pode ser um leão. Né? E uma planta tem um relacionamento com a árvore. Como é que a gente faz essa ligação? Como é que a gente faz essa expressividade? Né? A gente pode ver, olha, por exemplo, ramos são parte de uma árvore. Né? Então a gente tem um subclasse, tem uma propriedade e para uma classe. Repare que ali tem um nó vazio que a gente pode utilizar o OWL nothing. Então, vamos ver aqui um exemplo de um OWL, de uma propriedade transitiva que é parte de, por exemplo, uma semente é parte de uma fruta e uma fruta é parte de uma, vamos colocar aqui, de uma árvore. Então, você está dizendo que essa semente também é parte de uma árvore que is part of, você pode utilizar como uma propriedade. Tem outra propriedade que a gente está definindo ali, eats, animal, quer dizer o quê? Que o domínio do verbo eat, comer, é um animal. O animal come. E a gente pode também definir uma propriedade, o quê? Inversa, eaten by, comida por, certo? Então, a gente está definindo ali, em 3 linhas, 3 statements, um definindo uma propriedade transitiva, outro definindo uma propriedade, um object property, na verdade, que a gente está definindo o domínio, e outro está definindo uma propriedade que ela é inversa. Então, estou mostrando aqui exemplos. Voltando àquele exemplo das plantas e árvores. Então, a gente tem ali uma classe planta, que a gente definiu o que é classe, e está dizendo ali também que uma planta, ela é disjoint de animal. Animal é uma coisa, planta é outra coisa. A gente está garantindo isso por essa definição de OWL disjoint with. Esse é o formalismo que a gente tem. A gente também está definindo uma classe tree, né, que é árvore, obviamente, como vocês podem ver lá, e está dizendo que tree é o quê? É uma subclasse de planta. Nesse caso, como a questão de subclass of, mostra bem o poderio da linguagem. Você não está restringindo nada, você está apenas fazendo uma definição de quem é uma subclasse e quem é a classe. Isso você consegue tranquilamente com a RDFS. Quando você vai para o nível de restrição, tanto de valores, né, quanto de domínios, aí você precisa de maior expressividade, e é por isso que a gente utiliza o OWL para fazer essa representação. Bem, na questão da ontologia de troncos, repare como a gente consegue dizer que troncos, né, são parte das árvores. Como é que a gente consegue isso? Muito simples. Em primeiro lugar, a gente coloca um statement lá de OWL restriction. Quer dizer que ali dentro a gente vai fazer as nossas restrições. Então, a gente coloca com is part of, certo? É sobre essa propriedade que a gente vai fazer a restrição e vai dizer que isso serve para todas as árvores. O que é que eu quero dizer com isso? Que o tronco é uma parte de uma árvore. Então, all values from. Então, todas as árvores vão ter um tronco como parte. É isso que é a definição que está tendo ali. Agora, poxa, parece tão simples, mas é algo que tem que ser feito. Porque quando você roda as suas regrinhas de inferência, você pode chegar a alguns resultados que não sejam, que não ditem a verdade. Não é? Então, quem tem tronco é uma árvore e não um computador. Então, como é que você vai definir isso?
é através do all values from, como a gente mostrou aqui. Na ontologia de plantas ainda, que leaves, no caso folhas, são partes, né, dos troncos. Então, nos troncos você vai ter folhas. Né? Da mesma maneira, na propriedade part of, você vai dizer que todos os valores estão relacionados, de folhas estão relacionados aos troncos. Então, você tem essa definição ali na ontologia. Bem, outra restrição relacionada à ontologia de carnívoros. Né? Carnívoros são animais que comem animais. Então, na propriedade que a gente definiu anteriormente como eat, né? Que a gente definiu o domínio e range, você vai dizer o seguinte, carnívoros são animais que comem animais. Agora, todos os carnívoros quer dizer que eles comem somente animais? Não necessariamente. Se ele comer outro animal, ele sim é um carnívoro. Por isso que a gente utiliza a restrição, utiliza a propriedade OWL, some values from, certo? Então, um animal pode comer tanto outro animal quanto folhas, né? Não é o caso do herbívoro, que seria só que não come animal. Bem, com isso a gente finaliza a aula de hoje. Passamos por alguns exemplos, passando por propriedades e os conceitos iniciais. Vocês podem enviar perguntas e eu agradeço a participação de todos. Obrigado, até mais.